Sou Jorge Teixeira, nasci na Rua de Valeiros, número 19, no Corpo Santo, em Angra do Heroísmo. Sou filho de Gabriel Teixeira, mais conhecido por Patachão, em que jogou antigamente no Sport Clube Angrense. Filho de Alberta Machado, natural de Boston, Estados Unidos. Sou casado com Isabel Teixeira, filha de pai venezuelano. Tenho dois filhos que são mais de futebol, que muito me parece ter os meus filhos ligados ao desporto a nível ilhas e a nível do continente. A minha infância não foi assim uma infância muito positiva. Felizmente, naquela altura, nós tínhamos dificuldades, apesar de meu pai ter um carro, naquela altura quem tinha carro era rico, mas infelizmente
não dava, meu pai era um taxista, tinha a ajuda de muitos amigos em que mais tarde tive a honra e o prazer de jogar com eles no Lusitânia, no Angrense, no Marítimo, e portanto naquela altura a infância, as nossas infâncias não eram assim muito pacíficas. Os meus amigos de infância, vou talvez dizer milhares, que antigamente a gente praticamente todos conheciam, mas o que mais cativou-me toda a minha vida é até que eu, por vezes, chamo irmão, que é o Vitas aqui da Praça Velha, que é um rapaz em que eu devo muito a ele, até que fui funcionário dele e tudo. Eu comecei a jogar futebol numa equipa que era, na altura era rural, mais era futebol rural, que era no Juventude Esterro. Na década de 62, 63, foi que naquela altura nós chamávamos principiantes, nomes juvenis, no Sport Clube Angrense, onde apanhei o nosso Jamanel de alcunhas colega, quanto a mim foi um dos melhores treinadores que eu tive. Tive vários títulos no Angrense e talvez foi o treinador nas camadas não, mas com mais títulos a nível Açores. Naquela altura os meus colegas tinham o Vitas, que continuo a frisar, que é como fosse um irmão meu, tinha o Sayel, tinha o David Mostrilha, tinha o Duarte Rito, da alcunha Belica, tinha o Walter Grilo, tinha o GG Sim, tinha o Alberto, tinha o Germano, tinha o Caipira, o Quartilho, e eu me acordava, e o Jorge Martins. O meu ídolo naquela altura, e que continua sempre a ser, e eu falo muitas vezes, é raro o dia que eu não falo nele, era o Alberto Costa Pereira, o antigo guarda-redes do Benfica, em que eu tive a honra de ser colega dele, e foi um cavalheiro que me ajudou muito no Sport Lisboa Benfica. Olha, iniciei, como fazia há pouco, nas camadas jovens do Angrense, depois subi ao primeiro time, onde não passei nem por reservas nem por junhas, onde tive grandes treinadores, como o Capitão Lopes, o Sr. Arminho Muniz, o José Gabriel. O José Gabriel era sargento da Força Aérea, e onde tive a honra de estar a 14 épocas no Angrense. Portanto, depois de estar essas 14 épocas no Angrense, houve alguém que falou comigo se eu queria ir ao Benfica. Naquela altura, ir ao Benfica era muito respeito. Ainda hoje o Benfica é uma equipa de respeito. E eu, por acaso, confesso, nunca liguei, mas foi um senhor viajante, o Mário Silva, Mário Rodrigues, que é que me levou ao Sport Lisboa e Benfica, onde pronunciar uma época. Depois tive que regressar, que tinha que prestar serviço militar aqui no quartel de Angra e no quartel da Força Aérea na base. Em que época foi isso? Isto é em 66, 67. Onde incluía Costas Pereiras, Colunas, Eusébio, Augustos, Caveiros, Simões, Torres, Jaime Graças, Tonis, Malta da Silvas, que é outros meios grandes, Fernandes Cruz, João Betos Coelhos, Humberto Fernandes, Zecas, Abeles, Raul Águas, Nenés, Pavões, Praias, Vieiras, Marques, Jacintes, o Ângelo, já infelizmente a idade estava a chegar, há aqueles grandes homens que eram os campeões europeus, como os quase que continuam a fixar, o meu ídolo Costa Pereira, que já está numa idade com 39 anos, lembro-me perfeitamente, onde tinha os Henriques, tinha Nascimentos, tinha Fidel, tinha Abrantes, tinha Arnaldes, e eram 9, naquela altura o Benfica tinha 9 guarda-redes para jogar ao domingo. E qual era a tua vivência com aquela gente? Quem era o teu grande amigo? Todos eles felizmente. Eu sou muito cativante. Para quem me conhece bem, eu sou muito cativante. E eu tenho grandes memórias, por vezes telefones, alguns, não é todos, infelizmente não tenho número de telefone de todos, mas tem alguns que ainda falam coisa, e eles dizem por vezes como é que a memória, há vezes coisas que se passaram lá, que há alguns que eu não vejo há 40
há 40 e tal anos, não os vejo. Hoje, às vezes vejo-os na televisão, ou às vezes passam por aqui, já tenho passado muitos por aqui, em almoços, ou jantares, ou bem de feiras cá com as famílias, e para mim é uma honra estar sempre com eles. Era o caso de Manuel José, olha outro que me esqueci, Manuel José, ia muitas vezes aqui para o Pico, ter com a família, que eu tinha aqui família aqui na Ilha do Pico. Em relação à minha ilha olusitânia, foi 3 ou 4 amigos, uma vez num café, o nosso Luís de Alcunha Tarrafeiro, o nosso José Berto, professor de música, que faleceu na Ilha da Graciosa, e o nosso Castro, que era da Casa dos Bordados antigamente, chegou a ser patrão da minha mãe. Em que disseram, senhor Jorge, tu não gostavas um dia envergar a camisola do Lusitânia? E eu respondi-aos, envergar a camisola do Desporto Lusitânia é um bocadinho pesada, aquela camisa, naquela altura, era pesada. Eu sou do tempo que aqui era o Lusitânia e no continente era o Benfica. E havia muito respeito pelo Desporto Lusitânia, em que tive a honra, e continuo a dizer, e se voltasse a jogar outra vez futebol, se realmente as ações do Lusitânia que quisessem, era para o Lusitânia que eu gostaria de gostar. Quem foi, quantas épocas estiveste lá? E tive 11 épocas no Lusitânia. Quem eram os jogadores daquele tempo que jogou contigo? Naquela altura era eu, tinha o Marinho, tinha o Zeca, tinha o Couto, tinha o Teves, tinha o Serafim, tinha o David Alcunha Leiteiro, tinha o Carlos Alberto, uma grande amigo de infância, tinha o Paulo Marcelino, João Gabriel, infelizmente já está no mundo da verdade, tinha o Serafim II, que era da Praia da Vitória, era e é da Praia da Vitória, o Martins, o Wilbert, e depois foi aparecendo mais jogadores novos, como o Carlos Balaias, Seidis, Astides, Omar, Dionísio, Duarte, Alcunha, Duarte Canhoto, e enfim, mais, e pronto, Joaquim Farias, e que hora que eu me recordo foi só esse. Pois sai do Lusitânia, infelizmente a idade já estava um pouco avançada, já tinha 33 para 34 anos, começou a vir jogadores do continente, para a segunda divisão nacional, foi na altura que nós subimos, e eu então fui para o bairro oriental da cidade, mais uma vez para o Clube Marico, também tive a honra de envergar aquela camisola, onde havia muita miudagem que aprendi também muito com eles, apesar de já ter uma idade avançada, de 33 para 34 anos, aprendi muito com a juventude que estava lá. Em relação aos treinadores que eu tive vários treinadores, aqui a nível ilhas, como a nível continente. Quanto a mim, aqui a nível ilha, tive o Sr. Alvim, quanto a mim, era um homem que trabalhava muito connosco, era um homem que sabia o que a gente queria. Eu parece que sonhava, e muitas vezes parece que ele sonhava de noite, quando no outro dia, às 7 da manhã, que nós treinávamos aqui no campo, no nosso velhinho campo, continuava a ser um amor para mim. Às 7 da manhã eu já sabia o que a gente queria para depois dar o trabalho diário. Nós começávamos já à terça-feira e acabávamos no sábado. Quanto nas camadas jovens, também tive um treinador, continuo aqui a frisar, gostei muito dele. Foi para mim um dos mais campeões em camadas jovens, que era o José Manuel de Alcunha Escorrega, que infelizmente já não sei quanto entre nós, também deixou muitas saudades. Estou-me a referir a nível ilhas. No continente apanhei o Alto Glória, apanhei o Fernando Cabrita e apanhei o Artur Santos. Em relação a diretores, eu apanhei, aqui a nível do Lusitânia, apanhei 2 diretores que continuo hoje, infelizmente estamos a falar de 2 pessoas que já não se encontram entre nós. No continente, apanhei os 2 irmãos, que era o Maurício Vieira de Brito, que era o presidente do Benfica, e o Adolfo Vieira de Brito. E o Cavaleiro de Madeira, que era o subdiretor da Sport Boa Benfica. Foram pessoas que ficaram muito marcadas durante a minha carreira toda desportiva. E aqui na terceira? Aqui na terceira, continuo a criar Valmar Bertão e o capitão Almeida, que infelizmente já não se encontram entre nós. Em relação aos melhores jogadores, naquela altura por vezes era difícil a gente analisar, tivemos um Ariosa,
foi uma pedra fundamental no esporte lusitano e não só no Marítimo. Quanto a mim, hoje em dia, quando tu me vês, às vezes já vezes de brincadeira, se o nosso Luís Aros aparecesse agora, estava no Real Madrid, ou estava no Manchester United, ou no Chelsea, que é a equipe que eu gosto muito, aqui temos aqui um Carlos Alberto, que era um estratega de coisa, temos um Paulo Marcelino, um João Gabriel, um Jorge Jacinto, um Martins, o nosso Adolfo Martins, e temos aqui um Mariano, que é aqui de Ponta Delgada, e assim, um Astides, um Adelino, que a gente chamava a Rata Velha, que era um amor também de jogador, que sabia onde é que estava a bola, sabia a posição de campo, como continua a pisar o caso Alberto. Foi pena, pronto, a gente naquela altura não ser mais aproveitados, não haver, mas infelizmente eram as condições que nós tínhamos. Que eu sou do tempo em que aparecia uma bola para treinar, hein? E a gente andava com aquela bola e se a bola arrebentasse, acabava o treino. Quando aparecia 2, 3 bolas, a gente acendia, nas que acendedores a gente podia utilizar, que a gente tinha então uma licença, que infelizmente os tempos eram outros. Então a gente acendia postos, que a gente tinha 3 bolas para treinar. Em relação à equipa que eu joguei, portanto, como já frisei aqui há pouco, tive no Mangrense, gostei de estar muito no Mangrense, mas a equipa que me deixou grandes saudades, e deixa-me saudades, é o Sport Clube Lusitano, não há dúvidas. Era a equipa, se eu continuo a frisar, como já fazia aqui há pouco, se voltasse a jogar o futebol, se eles fizessem as ações, era o Sport Clube Lusitano. E é uma equipa que me deixava ao domingo, quando os revelados, onde moro em frente ao campo da bola, ao estádio aqui da área do heroísmo, quando vejo muita gente entrar, eu lembro sempre, é o Lusitano que vai jogar ali, não vejo, porque infelizmente, devido à minha doença, não vejo, mas quanto a mim continuo a frisar. Para mim o Lusitano deixou muitas saudades e é pena que eu há vezes falo com certos determinados colegas meus, dizem, pá, nosso tempo Lusitânia, que era Lusitânia, sou do tempo onde se dizia, na Ilha de Esteira Lusitânia, em Lisboa era o Benfica e os Touros eram o Jovem. O momento mais alto da minha carreira foi quando nós iniciámos a caminhada, uma caminhada longa, a terceira divisão nacional, onde nós no continente ou aqui apanhámos jogadores que infelizmente já estavam no final de carreiras, jogadores do Belenenses, do Sporting, do Benfica, do Atlético, do Estoril e outros clubes mais, que é ali de roda, em que nós, por vezes, eu andei sempre muito ligado a jornais, apesar de ser um pouco analfabeto, confesso. Tive de tirar o exame da 4ª classe de adultos para ir para o Benfica, continuo a frisar, mas lia muito, gostava de ler muito, para saber que eram notícias, que tinham uma curiosidade do continente, como eram os jogadores. Alguns tive a honra de frontá-los em vários clubes do continente, da terceira divisão nacional. O momento mais triste, e confesso, não quero desprezar aqui o Futebol Clube do Porto, mas foi o jogo mais marcante que eu tive na minha carreira desportiva, apesar de ter levado. Cheguei a levar aqui uma vez aqui 13 aqui do Vitória de Setúbal, aqui no Campo de Angra, no Benfica Campo de Angra, mas o jogo que mais me marcou foi ter perdido no estádio a tantas jogadores zeros. Que eu estava convencido e cheguei a dar cartas fechadas, ou envelopes, não é? A pessoas amigas que estava convencido que ia ao estádio das Antas ganhar o Futebol Clube. Para mim, o futebol foi a coisa mais a seguir à minha família e aos meus amigos. Foi a coisa mais linda que tinha na minha vida. Bom, para mim foi tudo. Os meus grandes amigos, os meus grandes conhecidos, a quem eu devo muito, não só a nível ilhas, mas a nível estrangeiro, mas a nível continente e a nível Madeira, e continuo com essas colaborações dentro de mim. E o futebol é pena, infelizmente, está mais evoluído, mas continuo a frisar, não é idêntico ao futebol do nosso tempo, que digo nosso tempo, meu tempo e dos meus colegas. Continua, por vezes, digo em cafés, digo nas ruas, o nosso futebol era mais bonito. Sou do tempo em que nós vimos aqui para o campo da bola, pararmos, ouvimos as palestras dos treinadores e dos diretores, a partir talvez de uma hora e meia,
em que já havia a bicha ao pé da Recreio para comprar os bilhetes para vir ao domingo ao futebol. Aqui no Campo de Jogos, no Veirinho de Campo de Angra, a baliza que eu gostava mais de jogar era a baliza dos Bolinheiros. A gente chamava a baliza dos Bolinheiros. Era a baliza dos Quais e a baliza dos Bolinheiros. A baliza dos Quais, na ceia, sentia aspecto uma frieza aqui. E pronto, tive a honra, quando joguei contra o Benfica, que na altura depois fui embora, jogar aqui na baliza mais a baliza dos Quais. Ou botar da baliza, já a vez por dia, olha, botar da baliza, nem sequer era botar da baliza. E era assim, mas para me consolar, confesso, era a baliza dos Bolinheiros. Onde se atacava mais, onde os guarda-redes eram mais, onde recebiam mais trabalho e tudo, onde nós treinávamos diariamente, ou dia sim, dia não, ou uma vez por vez, era uma vez por semana os treinos. Ou estava a chover, não treinava, estava a chover, não treinava, estava frio, porque a hora já não dava e era assim. Em relação à minha história futebolística, tive muitas, mas a história que mais me marcou, eu confesso aqui, isto não é. Eu gostava e gosto, e para quem me conhece, gostava muito de perfumes. E então um dia em Lourdes, no continente, levava uma garrafinha com um líquido, que era do perfume, a Avon, que fazia do Canal da América, quando nós tínhamos o Canal da América, e bebia e vencia as balizas. E há o juiz de campo, ou o árbitro, não é que me queiram fizer, naquela altura eu sou juiz, ou sou árbitro, e ele chamou por mim, ou sou guarda-redes, vem cá, faz favor, o que é que o senhor está a fazer? O senhor está a beber, uma esquece a frase que ele me empregou, o senhor está a beber petróleo lá acima do cerrado da base, chamou cerrado, à base, isso não tinha o senhor árbitro, simplesmente estou a beber perfume, que os perfumes que nós trazemos da América e do Canadá, o senhor que vai saber, e dei a provar, dei a coisa para cheirar, e o homem então mandou-me para a baliza e disse que eu tivesse juízo, senão uma caminha era balneário outra vez. Olha, outra passagem, quando nós íamos ao Canal da América, isto era todos os anos, praticamente, desde 74 até 81, 82, salvo 81, 82, nós todos os anos íamos ao Canadá e à América. Portanto, no final da época, é que nós íamos para casa de grandes amigos, do Canadá e da América, onde eu não comia, atenção mais, é tudo isto, não é que eu fazia, que é assim mesmo, onde não comia manteiga nem queijo, mas sim nas torradas ou num pão, utilizava era o creme das senhoras lá de casa, que não gostava da manteiga nem de queijo do Canadá nem da América. E então as pessoas ficavam arrepiadas, como é que era possível, onde punha no café puro, que eu adoro café puro, onde punha um cheirinho de perfume, que era para dar o paladar ao cremável, que era wave, como chamam. E era assim. Hoje em dia, entrar num balneário de uma equipa do Lusitano, do Angrense ou do Praiense, o que eu podia dizer a essa juventude é que envergassem e soubessem, tivessem a honra, e que por vezes eu não quero aqui pôr alguém em xeque, mas eu não vejo o grande amor que nós tínhamos em envergar a camisola do Angrense, ou de um Marinho, ou de um Lusitano, ou de um Praiense, ou de um Vila Novense, ou de um Barreiro, ou de uns Leões, assim que vez que nós tínhamos a honra, para mim, eu digo da vez, eu tive a honra de envergar a camisola do Marítimo, do Lusitano e do Angrense. Para mim, continuo a frisar, envergar uma camisola, seja do clube dele, qual for, tem que haver muito respeito, tanto faz pela camisola que ele está a envergar, para com os diretores que estão lá à frente das coletividades, que é o que eu vejo pouco hoje em dia, não queria frisar, não quero desprezar atleta nenhum, que por vezes corre bem, como por vezes corre mal. Mas uma camisola é um peso muito grande, seja ela do pequeno. Bem, meus amigos, boa noite a todos. Quero em nome aqui dos meus colegas que aqui, que vocês veem aqui, nós tivemos esta ideia de que, fica a ideia de todos, principalmente daqueles que estão ligados ao Lusitano e não só, de fazermos aqui uma pequena homenagem ao nosso amigo Teixeira, que toda a gente conhece, que além de um grande homem, foi um grande amigo,
era um homem que despia a sua camisa para dar a um amigo que necessitasse. Quero agradecer a todos, especialmente às senhoras que aqui estão, porque normalmente estas festas assim é mais, aparece sempre mais homens do que senhoras. Aqui apareceram estas senhoras, por isso uma situação especial para elas. Dizer alguma coisa sobre o Teixeira. O Teixeira faz parte da história do Lusitânia. Há bocadinho esteve aqui a falar que de facto o clube do Lusitânia marcou e ele faz parte de momentos altos da história deste clube. Estou a lembrar, desde o tempo que eu vim para cá, estou a lembrar que ele foi titular indiscutível da equipa que foi campeão açoriano e que deu acesso pela primeira vez aos nacionais de futebol. Foi na época de 77, 78. Foi titular da primeira equipa que militou na terceira divisão nacional e foi titular da equipa que foi campeão nacional e que subia à segunda divisão na época de 79, 80. 79, 80. Quando a subida do 79, 80. O ano seguinte, de qualquer das formas, portanto, junho de 1980, o Luciânia direitos a época de 79, a primeira vez da história do campo. portanto, isto foi a subir à segunda divisão. Isto foi a segunda. Mas pronto. Está bom. De qualquer das formas, eu penso que isto são, realmente o clube é um clube que tem um vasto historial muito grande, tem outros momentos também altos, não é? Eu não digo que estes são os mais altos de maneira nenhuma, mas que são momentos altos, parece-me que sim. E ele fez parte, foi uma parte importantíssima destes momentos neste clube. Há bocadinho ele estava aqui a falar num jogo que foi marcado, que foi o jogo da Taça de Portugal, que nós fomos ao Estado das Antas, foi nesta época da subida, que subimos à segunda divisão. Foi um jogo importante. A equipa fez um grande jogo, o seu guarda-redes fez um grande jogo e foi um espetáculo dentro daquele espetáculo que aconteceu. Naquela altura não era fácil ir jogar lá fora e não levar cá basadas, e mesmo cá. Nessa altura fomos lá, havia aqui um problema, anteriormente tinha havido aqui na história do clube um jogo para a Taça Portugal em que o Futebol Clube Porto deveria ter vindo cá jogar e parece-me que ficou meio caminho. O Lusitânia entrou em campo, estamos a falar entrou em campo e com a equipa de arbitragem o Lusitânia ficou eliminado. Mas acho que o Futebol Clube Porto, pelo menos acho que o Futebol Clube Porto tinha prometido oportunamente vir cá. Na altura que saímos o sorteio este jogo, eu recordo-me que a direção do Lusitânia tentou contatar com a direção do Porto para que trocassem o jogo, em vez de sermos nós a ir ao Estado das Antas, era o Porto que viesse cá. Naturalmente que eles não acordaram com isto. O que é certo é que no final do jogo o Mr. Mário Nunes falou com o Mr. José Maria Pedro e o Mr. José Maria Pedro disse a eles: vocês vieram aqui inquietar-nos desta maneira, imagino se a gente vai lá e se tendo algum azar, eles cortavam aqui a cabeça. Portanto, isto é só para vos dizer que de facto foi um grande jogo. Eu penso que todos os jogadores que passaram, que estiveram neste jogo, penso que é um jogo de certa maneira que terá marcado toda a gente, e em especial aqui o nosso Jorge Teixeira, que eu recordo-me, ele tinha uma maneira própria de estar na baliza, nunca estava calado, eu penso que toda a gente sabe, e tinha a sua maneira própria, não só de orientar os colegas que estavam à frente, de como brincar com os jogadores adversários, digamos assim.
E esse, nesse jogo, de facto, foi uma peça importante. Eu queria, de facto, agradecer a todas as pessoas que estão aqui a brilhantar esta festa. Temos aqui uma pequena lembrança para oferecer aqui ao nosso amigo Jorge. E eu queria convidar aqui 4 pessoas para integrar esta lembrança. 4 pessoas que me parece que são a essência de um clube de futebol. A essência é a direção, são os jogadores, é os treinadores e é a massa associativa. Em nome da direção, eu gostava que o José Gabriel viesse aqui para entregar a oferta. Como capitão da equipa e representante do jogador Gustavo Cocoto, viesse cá para estar aqui presente nesta entrega. Representante da equipa técnica, o Sr. Artur André, que uma vez que infelizmente o Sr. André já não está no meio de nós, o Sr. Artur André para também fazer parte desta entrega e como representante dos sócios da Massa Associativa, o Sr. Henrique Pipal. Portanto, estas 4 pessoas eu pedi-lhes que eu gostaria que mais alguém dissesse alguma coisa. Eu penso que são momentos importantes, nem que fosse para contar uma história do nosso amigo Jorge Teixeira, porque é importante que este momento fique marcado comigo. Eu só vou ler aqui o que está aqui gravado, mas se calhar não vai saber porque ainda vejo bem. Ao Jorge Teixeira, guarda-redes da primeira equipa açoriana Sport Modestânia, a participar dos Nacionais de Futebol, homenagem de agradecimento daqueles que do Sport Modestânia partilharam a sua amizade. Mas se diz que estou bem e a minha voz acompanha. Quando o Benfica veio aqui a segunda vez, eu fui à Praça Velha Santa Menubã para engraxar os sapatos, como era uso na época, e estava ao meu lado o Agostinho de São Miguel. Para os mais novos, eu vou dizer, o Agostinho de São Miguel terá sido para o Stênia naquele tempo, deve ter jogado com o pai de Jorge,
fez jogar com o pai de Jorge, foi o Martins Paulo Stênio, por exemplo, entre muitos exemplos que se pode citar. Disse que o senhor Agostinho de São Miguel, preparado para o jogo do Benfica, disse-me mesmo assim, ao senhor Moreira, não vou. O bilhete era 40 segundos, há quase 50 anos, sim, 67, 50 anos. Eu disse ao senhor Agostinho, mas o André não ofereceu um bilhete. Não. E ao senhor Agostinho, entre aqui 20 segundos. Eu só arranjar outros 20 não é futebol. Mas descia a rua direita, sabia que o seu Chico Tosta, também lá está cuidado, ia reagir mal com isso. Digo ao seu Chico, o Agostinho de São Miguel está ali na Praça Velha, eu dei 20 escudos para o bilhete, o André está dando um bilhete. O seu Chico Tosta levantou-se, se fosse engolido de uma mola. Eu disse, onde é que ele está? Está na Praça Velha. Foi levar e em nome dos filhos ofereceu um bilhete. Eu mais tarde encostei o jogo do São Miguel e ele disse, o senhor Moreira já não precisa ser 20 escudos, o senhor Chico Tosta. Diz, pelo amor de Deus. Eu dou graças a Deus que torna o Stênio diferente. É saber honrar os seus atletas. Obrigado. Meus senhores, me permitem também só 2 minutos, até porque não estamos em campanha eleitoral, nem política, nem futebolística. Dizer que, para mim, é de facto uma honra, um prazer, porque independentemente daquilo que vivemos, e os anos vão-se passando, e têm sido exaltados também todas as qualidades do nosso amigo Jorge Henrique, também há uma família por trás. Dona Isabel, minha colega, pessoa que também já passou momentos difíceis na vida e conseguiu superar, ainda bem, e que também passa momentos difíceis com o seu consorte, e a felicidade de ter 2 filhos, que são 2 homens com um H grande que honram o nome do pai, e que trabalham esforçadamente, dignamente, entusiasticamente, por uma organização da qual eu, neste momento, faço parte na direção. Eu, com o Jorge Teixeira, contaria também muitas histórias. Permitam-me que diga só uma história muito curiosa, que foi há bocado falado na entrevista de Jorge. A minha mãe, que caminha para os seus provetos 85 anos, foi a primeira revendedora da Avon aqui na Ilha de Estado. Jorge Teixeira assediava-me para ir a casa. Ele dizia, se eu me apanho em casa da sua mãe, que sei que ela tem lá um baú da Avon, eu entro lá e bebo aqui tudo. Então dizia a minha mãe, nunca deixes o Jorge, que eu gosto muito dele, que era um grande guarda-redes, e é uma pessoa querida, mas se eu me entrar aqui dá-me cabo no negócio. O Jorge, de muitas brincadeiras, de um rosto humano, eu há bocado disse, da dedicação às causas nobres. Estou a vê-lo na Praça Velha, pulverizado pelas pombinhas que ele alimentava. Nunca vi ninguém falar mal do Jorge Henrique. Todos nós temos os nossos feitios, os nossos pequenos defeitos. Ele passou por vários clubes, contatou com tanta gente. Se me permitem, eu, quando olhava para esta plateia, dizia, se isto voltasse 30 anos atrás, eu ia me inscrever como empresário de futebol e ficava rico em pouco tempo. Com esta plateia, digamos, com meia perna, joga mais que as 2 pernas que andam aí
nesses campos às vezes a maltratar a bola, mas esta é uma parte. E portanto o facto de termos aqui gente de tantos clubes que passou, e até de várias gerações que passou e que se dedicou ao futebol e que muitas vezes o futebol não reconhece tudo aquilo que eles fizeram e os sacrifícios que eles impuseram a si e às suas famílias. Lembro na altura do velhinho musical que aquilo era terra ou era pó que dava cabo dos pulmões, ou então era aquela lama daqueles treinos. Lembro do Jorge sair a praguejar aquelas tareias que ele dava consecutivamente a ele e aos outros guarda-redes, mas ele nunca se negava. Foi de facto e continua a ser um exemplo para todos, para a família, a esposa, para o irmão, para as sobrinhas e para os 2 filhos que são particularmente meus amigos. Agradecer a honra e a possibilidade de estar aqui presente. Tal como eu disse, esta é uma homenagem muito singela, mas queria de facto que ele, se me permita, eu já vou antecipar, que ele pusesse na sua galeria de ferro, que eu sei que ele tem, esta simples placa que mostra o apreço, não é da Associação de Futebol, mas todas as pessoas que têm passado pelo futebol e que não esquecem que muitas das memórias da nossa infância devem-se ao Jorge, Henrique e a outros que estão nesta sala e outros que não estão entre nós. Bem, eu vou tentar acrescentar 2 ou 3 palavras ao que já foi aqui dito. Esta é uma homenagem a um atleta, a um guarda-redes que foi dos melhores da região, se não foi mesmo o melhor, que deve figurar no quadro de honra dos grandes guarda-redes, como foram Maciel, como foram Afonso, como foram Cantoa. É um homem que merece figurar no quadro desses. Mas, para além da homenagem ao atleta, penso que aqui está também uma homenagem a um homem simples, humilde, trabalhador e amigo do seu amigo. O Lusitânia, durante muitos anos, sempre gozou da fama de ter em sua representação não uma equipe, mas um grupo de amigos, uma família. E ele, enquanto jogador do Lusitânia, muito contribuiu para que esse espírito fosse forte dentro da equipe. Unia-se a todos, é fácil, é um homem relacionamento simples, mas travava principalmente amizade com aqueles que disputavam o seu lugar, que eram os outros guarda-redes. Ajudava-os e ficava tão feliz com o sucesso dos outros como com o seu sucesso. Muito contribuiu para que o espírito que ganhava a equipa, o espírito, ele muito contribuiu para isso. Penso que esta é uma homenagem justa, muito me honro de ter sido jogador e atleta com ele, muito me honro de ser seu amigo. Penso que é este homem uma grande salva de palmas.
fomos enquanto cheira. Desculpem isso para o talargo. Desculpem isso perfuminho para o talargo na provar. Ok, só para daí. E o José deram um favor já de referenciar algumas das coisas que eu tenho na minha cabeça e no meu coração relativamente ao Jorge Teixeira, ao nosso amigo Patacho. Aqui foram enaltecidas naturalmente as suas qualidades como desportista, as suas qualidades como futebolista, como guarda-redes, e por ter servido os 3 emblemas, que ele fez referência a isso também, o orgulho que ele teve em servir o Marítimo, o Angrense e o Lusitânia. Isto é tão bonito. Isto hoje em dia não se ouve já. Já ninguém diz isto. Ninguém pensa isto sequer. Mas o Jorge continua a pensar e a dizer. Isto é tão bonito. Mas eu não queria falar no desportista, porque permitam-me que vos diga, invariavelmente, quando há um bom desportista, há também um homem, cidadão, exemplar e um amigo dos seus amigos. O Jorge tem isso, reúne isso. Ele faz estão aqui todos por causa de ele ter sido guarda-redes. Não acredito. Desculpem desta minha franqueza, rude naturalmente, mas eu não acredito. Estão aqui porque são amigos dele e porque ele fez amizades com vocês. Ele, a sua esposa Isabel, os seus filhos, o seu irmão Rui, a família, os amigos todos. E permitam-me que vos diga quantas e quantas dezenas de imigrantes vêm por ano por aí fora, e está ali o Guitas, que bem pode testemunhar. Vêm lá de longe, das Américas, dos Brasis, das Austrálias, e vão ter com o Jorge Teixeira para saber novidades da terra, para saber novidades de outros amigos de outras gentes. Isto é verdade, Guitas? Isto quer dizer que é um cidadão de corpo inteiro, é um pai de corpo inteiro e um marido, mas acima de tudo, um amigo do seu amigo, e nós estamos aqui. Obrigada a toda a gente. Uma vez são os verdes campeões, arrebatando da claque os corações. O Lusitânia ver cor da esperança, sem dificuldade, vitória alcança. Avante, avante, leões, contigo está a terceira, alegre e feliz és tu, o povo assim o diz. Arrebata as multidões, ó campeão dos Açores. Contigo estou eu, alegre, radiante, feliz, encantado. Leões sempre avante, a claque está confiante no vosso resultado.
contigo estou eu, alegre, radiante, feliz, encantado. Leões sempre avante, a claque está confiante no vosso resultado. Mais uma vez, são os verdes campeões.